Ó, Rádio Sertão Web, São João dos Patos, vai conversar com a Tatiana Pereira, que é a secretária de Estado da Juventude. Tudo bem, secretária? Já obrigado pela entrevista, tá bom? Tudo bem. Agradeço também o convite. Estou à disposição de vocês também. Pois é, vamos falar da juventude do nosso estado do Maranhão. Nessa pandemia, secretária, como é que a juventude está encarando essa pandemia? Então, assim, a pandemia, né, ela é uma questão que ela tem atingido pessoas, né, e próximas, inclusive, a cada um de nós, né, e nesse processo é importante destacar que o governo do Maranhão tem investido, né, e colocado cada vez mais estrutura para conseguir, inclusive, responder à situação por meio de políticas públicas, por exemplo, de ampliação de leitos, né, de ampliação de respiradores. E uma coisa que é importante destacar também é esse olhar, né, que se tinha anteriormente de que pandemia atingia mais os idosos, né? E hoje a gente percebe que os números mostram, na verdade, que ela tem uma larga escala, né? Então envolve aí várias pessoas. E antes era muito número, né? E hoje são pessoas próximas a cada um de nós. Então, aí a importância, né, da juventude, da sociedade, seguir as orientações, né, que são dirigidas pelos organismos de saúde, né, de evitar aglomeração, de usar máscara sempre que estiver em áreas públicas, né, e o compromisso que o governo tem feito é de conseguir garantir, na verdade, a vida das pessoas, né, o esforço do governador Flávio Dino nesse sentido. E aí a gente, por exemplo, observa, né, a ampliação no Maranhão de 232 leitos para mais de 1.000 leitos no estado, né, então é importante destacar, né, esse papel e essa relação, né, que a gente observa, por exemplo, que tem tido resultado na vida das pessoas, né? A juventude ela é mais resistente para usar máscara, ficar em casa. Como é que você tem percebido isso? Na verdade, assim, hoje a gente tem acompanhado que o uso da máscara ela virou uma atividade rotineira de todo mundo, né? E as últimas campanhas, né, que a gente tem acompanhado do governo do estado e também à frente da Sejuve, a gente lançou uma campanha nesse período todo que teve o ápice muito forte do coronavírus, do uso da máscara, né? Ainda a gente percebe que há uma aceitação, né, das pessoas, e aí aquela questão, né, um cuidado do indivíduo para o coletivo, né? Então é uma importante ferramenta de prevenção ao coronavírus, mas o que a gente observa é que essa relação, né, do cuidado do indivíduo para o coletivo, de evitar aí que a gente tenha mais pessoas infectadas com coronavírus, né? Falando um pouco das políticas públicas da sua secretaria para o jovem do Maranhão, né, o jovem do nosso estado, quais são as principais políticas, secretária Tatiana? Então, assim, como a gente tem um planejamento que é feito anual, né, e esse planejamento esse ano teve que ser reajustado devido à conjuntura que a gente vive hoje, né, do coronavírus, de pandemia. Eu vou citar as várias políticas que a gente desenvolve à frente da Secretaria de Juventude e o foco principal e a atuação delas, né? Por exemplo, nós desenvolvemos um programa chamado Cartão Transporte Universitário. O Cartão Transporte Universitário, ele é um programa instituído por lei, né? É uma lei, então, que é uma política de Estado, não é uma política de governo, é de Estado, né? Então, que ela se mantém. E o papel dela é fazer com que universitários que precisam fazer deslocamento do município que ele mora para o município que ele estuda, ele possa receber, né, um benefício semestral de R$ 800. Né? A gente, por exemplo, já lançou, desde 2017, vários editais no estado, e somando o volume, né, de pessoas que foram atingidas no Maranhão desse ano até o edital anterior, chegamos aí a 5.000 pessoas beneficiadas. Né? Então, o edital ele é anual, né, semestral, na verdade. A gente lança por ano 2 editais, um no primeiro semestre e um no segundo semestre. E aí a galera tem que ficar atenta aos prazos sempre de inscrição, a documentação que é solicitada, né, porque às vezes quando a pessoa é pedida, por exemplo, lá, né, a declaração da universidade, a pessoa coloca uma informação
que não é pedida, por exemplo, né? Tem gente que coloca o certificado de ensino médio, vai pedir uma declaração da universidade que ele estuda, né? Então, aí é uma possibilidade da pessoa ser desclassificada. E está dentro da distância, né? Mínima, que é de 100 metros ou 100 quilômetros, né? Somado às idas e voltas, 100 quilômetros ida e volta, né? A Aqui na nossa distância região, secretária, aqui na nossa cidade, São João dos Patos, muitos jovens fazem universidade em Floriano, a 93 quilômetros, que é uma cidade já do Piauí. Eles têm direito a esse benefício? Eles podem ser beneficiados? Então, quando o deslocamento somado ida e volta, né, passa de 100 quilômetros, ele se inclui sim dentro dos critérios de seleção do programa, né? E aí o que eu estou citando é que às vezes as pessoas colocam informações equivocadas dentro da plataforma, né, de seleção. Por exemplo, se pede a documentação que comprove que ele faz esse deslocamento, né? Que ele mora no município que estuda em outro, que às vezes tem gente que tenta burlar também o sistema, né? E aí coloca informação que não é, que inclusive já mora no município que estuda, né? Então, e aí, assim, é bom sempre ter cuidado, né? Que tem gente de todas as formas. E é sempre bom ter, inclusive, atenção, né? Porque uma política pública que ela é fiscalizada pela transparência pública, pelo Tribunal de Contas, e aí a galera tem que ficar atenta, né? Para botar a informação correta e evitar, inclusive, de estar recebendo benefício sem ser, inclusive, aquele que precisa ser beneficiado, né? Então, o legal é que, por exemplo, na tua região aí, eu fiz um levantamento aqui, eu pedi para a equipe da comunicação fazer um levantamento, né, somando os municípios de São João dos Patos, Sucupira, Pastos Bons, Passagem Franca, Nova York, somam aí 32 beneficiados pelo programa. Né, a gente ainda acha um número muito pouco, né, uma área enorme de pessoas que fazem esse deslocamento, e aí sempre a importância, né, de ter bastante inscrição na região e também sabendo os critérios, né, que são definidos pela lei e pelo edital, né, que sempre saem nesse período de inscrição. A gente sempre faz inscrições bem no começo do semestre, né, e esse ano a gente teve que readaptar devido à questão da pandemia, né, mas o foco principal é esse: aluno que faz deslocamento diário, né, não é uma vez na semana, mas deslocamento diário, de uma cidade que ele mora para uma cidade que ele estuda, sendo que a distância mínima é de 100 quilômetros, ida e volta, né? E ele tem desses critérios. Oi? Os editais, você falou aí quando os editais, as datas? Ele sai semestralmente, né? No primeiro semestre, ele sai os primeiros meses do primeiro semestre, e a mesma coisa do segundo semestre, né? Tipo, o segundo semestre sai em agosto, por aí assim, né? E aí que é quando começam as aulas nas universidades, né? E é o legal a galera ficar atenta, né? O prazo para participar do edital, né? Que é muito importante aí para os universitários da região também. Com certeza. Todo o processo é feito pela internet? Sim, tudo é online, tudo. A plataforma, ela recebe os dados dos alunos, a documentação que a gente solicita, tudo é online. Então, não tem documentação enviada presencialmente na Secretaria de Juventude e nem por e-mail. Né? Tem gente que também acha que pode mandar por e-mail. Tudo é pela plataforma, porque a equipe que faz a avaliação baixa a documentação tudo por lá e acompanha, né, essas informações que são colocadas pelos alunos. E é outra coisa importante, né? Quando preencher nas inscrições, colocar os dados corretos, né? Tem gente, às vezes, que bota lá o nome da mãe errado, coloca o seu nome errado, e aí isso pode, inclusive, impactar do recebimento do benefício, que aconteceu muitas vezes, do pessoal não receber benefício porque colocou dados errados dentro da plataforma, né? Então, ficar atento aí, quando fazer a inscrição, observar, né, se as informações são colocadas dentro dela a partir das suas informações, né? E o outro programa que a gente tem em parceria com a FAPEMA, que é a Fundação de Pesquisa do Estado, o foco dela principal é aluno do ensino médio. São editais que a gente também lança, esses aí são anuais, né? O edital Geração Ciência e o Juventude Consciência. O Geração Ciência, como é que ele funciona? O aluno, por exemplo, do ensino médio, né? Ele tem interesse ali, tem vontade de ser pesquisador, e tem vontade de ir para a universidade e tal. E aí o professor, ele escreve junto com esse aluno, ou ele pode fazer sozinho o projeto, o professor no caso. E aí ele escreve esse projeto,
O projeto é colocado também na plataforma Tudo Online também, né, a inscrição do projeto, e tem outras fases, né, da seleção, mas a inicial tudo é online. E, por exemplo, o professor de língua portuguesa, né, ele quer fazer uma pesquisa sobre alguma coisa relacionada, né, à localidade, né, essa questão da influência da língua portuguesa na região, a diversidade, alguma coisa nesse sentido, né? Ou um professor de história, ou um professor de geografia, de biologia. Então, assim, um edital amplo, vai aí do potencial, né, que o professor e o aluno também tiver de ideias para pesquisar e aproveitar bastante, né? A gente lança esse edital, ele recebe também uma bolsa ao aluno de R$ 150 durante um ano, então todo mês ele recebe R$ 150, né? Então a bolsa anual. E o professor também tem um apoio, né? Um apoio financeiro para executar a pesquisa, né? A gente, por exemplo, tinha um teto até anteriormente de R$ 5.000, e esse benefício era para comprar material para viabilizar a pesquisa. Então, aí ele consegue, por exemplo, comprar um computador, comprar máquina digital, reagentes, o que for preciso para viabilizar aquele trabalho. E a gente tem experiências muito boas de professores que fizeram trabalho em escolas públicas do estado e que conseguiram levar os alunos para outros estados para, por exemplo, mostrar o trabalho que eles fizeram na área de robótica, ou em foguete, ou na questão mesmo biológica, ou na questão histórica, né? Por exemplo, os alunos de um município aqui do estado contou a história, né, do tambor de crioulo na região, o impacto disso e a diferença também histórica com outros municípios, e isso foi muito legal. E o Juventude Consciência já é diferente, ele já é de extensão, né? A galera, eles saem daqui, por exemplo, do município que ele mora, passa 3, 4 dias em outra cidade do estado do Maranhão, de menor IDH, e lá ele vai desenvolver pesquisa, na verdade, nem chega a ser uma pesquisa, mas uma atividade de extensão, né, de formação, por meio de oficinas, palestras, né? Então, é uma forma, inclusive, de envolver os alunos da rede pública com esse olhar, né, do Maranhão, de se envolver, né, com a realidade do Estado, né? Então, eles pensarem respostas, né, em relação à questão do Estado. Então, os editais, eles são lançados os dois anualmente, eles saem sempre no primeiro semestre, e a ideia principal deles é justamente fomentar a pesquisa, a extensão para alunos do ensino médio. Né, e tem sido experiências muito boas, tanto para a equipe que participa, quanto também para os alunos que vivem essas experiências, né? E o governador Flávio Dino investe mesmo nesses 2 editais, e são editais que já vem acontecendo há um tempo no estado, e a gente sempre, quando lança, faz um calendário de ir até os municípios, né? Eu faço aqui com a minha equipe uma ida às cidades, mobilizando os alunos, mobilizando os professores para participarem nos editais, né? E a gente sabe quanto é massa, né, a participação e o envolvimento dos alunos nesse processo. E uma outra agenda que a gente consegue fazer e tem um impacto muito bom aqui no estado são programas, por exemplo, que eu vou citar agora, de ação de outras secretarias do estado. Por exemplo, a SECT, né, Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, ela tem um edital chamado Cidadão do Mundo. Ele é um programa importantíssimo para aluno que quer fazer intercâmbio internacional, né? Então, o pessoal ele tem a possibilidade de, por exemplo, fazer uma imersão em algum idioma, né, ou inglês, ou português, ou francês, ou espanhol, e aí ele pode viajar para esses países, conhecer esses idiomas, e também a cultura dessas regiões, né, e fazer um trabalho muito bom também, depois que volta, né, com os municípios, ou com a comunidade que ele acha interessante desenvolver, né, também a questão linguística, né, por exemplo, da aula de francês, né, para alguma comunidade. Então, tem sido uma agenda muito bacana que a gente tem feito, né, com os alunos, e tem sido uma experiência muito boa que a SEC desenvolveu e conseguiu dar essa resposta, que é importante de trabalhar a questão da educação, né, com essa vertente aí de contribuir com as várias formas de pensar, né, o cidadão, de contribuir com esse processo, né. E a gente tem algumas agendas estratégicas com as secretarias, por exemplo, com a CETRES, né, com a Secretaria de Saúde do Estado, que a gente desenvolve, por exemplo, campanhas, e a gente tem uma campanha chamada Juventude Prevenida, e que tem esse papel aí de falar sobre temas que a juventude precisa falar,
né, e discutir de forma clara, né, então sim, tem sido uma agenda muito importante. E nos últimos anos nós desenvolvemos o Tour Jovem Cidadão, o Tour Jovem, a gente trouxe jovens de vários municípios do estado para São Luís, e aí eles tiveram a oportunidade de conhecer museus, teatros, ir ao cinema, e também a praia. Então eram 4 dias de turismo educativo aqui, e com essa perspectiva de fazer essa relação cultural, né, e também cultural, histórica, né, e esse pertencimento com o estado, com a história do estado, né. Então o Tour Jovem foi essa agenda muito, muito massa que a gente fez, e que deu um resultado muito bom aí de 2.000 jovens do Maranhão, de 42 municípios que participaram e que tiveram a oportunidade de conhecer esses espaços e fazer essa relação histórica, né, e de pertencimento com o Maranhão. Tem algum programa aí que é parceria com os municípios? Todos os programas são em parceria com o município, todos, né? A gente sempre lança os editais e a gente tem uma rede de gestores que a gente mobiliza a partir do grupo do WhatsApp, e a gente sempre faz reuniões, mobiliza com os gestores as agendas e sensibiliza, inclusive, a ação deles, né, em relação a cada projeto. Por exemplo, o cartão transporte universitário, a gente sempre pede que os municípios mobilizem em suas cidades um ponto de inscrição, que vá na rádio, que fale em nome do programa, que aí incentive a participação dos universitários, né? E a ideia nossa sempre é fazer com que chegue a todo mundo a política pública, né? Aqui no nosso município não tem Secretaria da Juventude, né? Isso é ruim, complica a divulgação desses programas? Um pouco, né? Porque acaba não recebendo as informações, né, dos programas que a gente lança, e aí podia, né, ter uma oportunidade melhor de mobilizar as ações do governo do estado no município, né? A gente sempre trabalha em parceria com as prefeituras, porque sabe o quanto é importante, né? Porque não adianta a gente fazer política de estado sem trabalhar com os municípios, né? Porque a juventude mora na cidade, né? E a gente tem tido sempre esse olhar. Então que assim, nos municípios que a gente tem ido, sempre são em parcerias com as gestões municipais, tanto no sentido de mobilizar, né, no sentido de apresentar os programas que a gente tem feito, quando sai o edital, por exemplo, né, e tem uma ação, estratégia, a gente, por exemplo, desenvolveu o ano passado, que foi a Semana da Juventude, né, e esse ano vai ter a Semana da Juventude, só que vai ser uma semana virtual, Semana da Juventude virtual. Nós realizamos... Só fazer uma correção, aqui em São Paulo tem a Secretaria de Juventude, porque é esporte, juventude e cultura, porque são não tem especificamente para cultura, né? Mas tem esporte, cultura e juventude, eu me lembrei agora. Mas aí tem alguma pessoa que cuida da política, né? E você já consegue dialogar conosco, e quando sempre sai editais, a gente está em comunicação com os gestores. E aí, eu ia falando, né? A gente, por exemplo, realizou na semana passada uma reunião com os gestores municipais. Nós encaminhamos ofícios às prefeituras pedindo para que pudessem estar com a gente nessa agenda, e justamente com essa ideia de fazer uma programação única da Semana Estadual da Juventude em parceria com as prefeituras, né? E a gente teve a participação aí de 20 municípios, e justamente nesse sentido de construir agendas comuns, né? E consolidar agendas comuns, e ser parceiro sempre no que a gente puder, né? Nas ações que o governo tem feito para a juventude. Com certeza. Mais algum programa importante que você queria divulgar aqui para o povo, para a juventude do sertão? Assim, a gente pode, por exemplo, convidá-los para estar nas quartas-feiras, inclusive hoje foi uma das agendas, nós desenvolvemos nas quartas-feiras, como a gente praticamente, assim, tudo está virtual, né, teve que ser reajustado com esse novo normal, né. Nós realizamos nas quartas-feiras um projeto chamado Para Não Surtar, que é uma agenda para chamar a juventude para falar sobre vários temas, sobre meio ambiente, sobre empreendedorismo, sobre saúde, né? E a gente tem feito esse debate nas quartas-feiras, então a galera aí da região que possam acompanhar, inclusive contribuir conosco também temas que sejam importantes para essa juventude, acompanhar o Instagram da Sejuve, Sejuve com 2 E, Sejuve_MA, né, a pessoa pode acompanhar lá pelo Instagram. E também a gente tem feito enquetes para o pessoal, inclusive propor temas para a gente debater na semana,
e está com esse contato direto com a juventude, né? E quando sai os editais, ficar também acompanhando, porque é um canal muito massa, né, de comunicação com a galera, para poder, inclusive, saber o que a gente está fazendo, de contribuir também com as ideias, né? E, assim, nós iremos esse ano desenvolver um programa muito importante no estado, que vai ser o Rota do Esporte, que vão atingir aí 20 municípios do estado, e com essa perspectiva de inclusão social, né, de trabalhar a formação, e com a meta principal de focar no esporte, né? Então vai ser uma agenda que, com esse processo de novo normal aí, vai acontecer em vários municípios, justamente com essa perspectiva, né? E foi uma emenda do deputado Márcio Gerri, e com o objetivo aí de conseguir dar resposta para a juventude, uma área que é importante, que é o esporte também, né? Com certeza. Com a pandemia e alguns programas, alguns projetos, como é que estão andando, secretário? Estão parados? Como é que estão fazendo aí com essa pandemia? Como eu falei anteriormente, né? A gente está vivendo, todo mundo está vivendo um processo de replanejar, né? De mudar estratégias, de repensar projetos, né? E ajustar dentro da conjuntura que se tem hoje, né? Por exemplo, nós vamos realizar a Semana da Juventude, agora esse mês de agosto, ela vai ser virtual, né? Vai ser uma semana virtual, porque não dá para realizar ainda uma agenda presencial, né? Por exemplo, o ano passado a gente fez o Festival da Juventude na Praça Nauro Machado, nós tivemos 10 mil pessoas na praça, né? Com shows culturais. Então, a ideia esse ano é a gente fazer tudo virtual. E aí, assim, eu espero que tenha aí a participação da juventude aqui da região, né? Que possa contribuir, inclusive, com a programação. A gente está à disposição de receber propostas, né? De pessoas, por exemplo, da região do Sertão, que possam, inclusive, participar da programação cultural aqui da Semana da Juventude. A gente sabe que aí também tem muita gente que faz cultura, né? E também que pode debater política, debater sobre educação. E a ideia é essa, né? E aí o gestor de juventude da região também está com a gente nessa agenda, né? Nós vamos ter uma próxima reunião com os gestores municipais no dia 17 de fevereiro, às 15 horas, né? Então a ideia aí deles poderem estar conosco e dar aí a proposta deles para a gente fazer uma programação muito massa. E ficar atento aos editais, né? O edital sai no site do governo do estado, ma.gov.br, e também juventude.ma.gov.br. E quem quiser também pode me seguir no Instagram, Tati, com Y, Tati Pereira 65, a gente pode também lá trocar ideia, né? A gente está também à disposição e sabe quanto é importante ter esse contato direto com as pessoas, né? Porque a gente faz política pública para as pessoas, né? Então, esse é o nosso papel, ser servidor público, né? Então, como o governador Flávio Dino diz, a gente precisa ter empatia, né? E a gente precisa ter se colocar sempre no lugar do outro, né? Por exemplo, eu moro aqui em São Luís, em um bairro de periferia. Para quem talvez não conhece a minha história, eu sou moradora daqui de São Luís, um bairro de periferia, eu moro no Coroadinho, né? E cumpro uma tarefa institucional no governo do estado. E assim, toda a minha vida, ela foi construída a partir de lutas, né? Por exemplo, estudei sempre escola pública do estado, ralei muito para entrar na universidade, né? E a minha mãe sempre falava uma coisa para a gente, minha família, que nós, né? A gente não podia nunca abaixar a cabeça ou se acovardar diante das lutas. A gente tem que enfrentar as lutas, né? E eu passei por muitas dificuldades, né? Então, assim, a juventude que está me ouvindo aqui nesse momento, não se deixa se levar, né, pelas situações. Busca oportunidades, né? Assim, acredite em você, né? Você tem potencial para muita coisa, né? E uma ferramenta importantíssima para mudar a sua vida é a educação. É a educação. Por exemplo, eu tentei 5 vezes o vestibular da universidade, né? Eu tentei vestibular da UEMA, UFMA, 5 vezes, somando todas as vezes. E eu não desisti nunca delas, né? E isso me ajudou, inclusive, a ter força para enfrentar tudo que eu passei, né? Por exemplo, eu passava o dia inteiro na universidade, na UEMA, então eu só almoçava, eu não lanchava porque eu não tinha jeito para lanchar,
e o dinheiro que às vezes eu tinha era para tirar xerox. Então, o almoço que eu tinha era o almoço do RU, que inclusive é gratuito na UEMA, né? E isso me ajudou a resistir naquela situação. E aí eu fui focando, né? Focando, e passei por muitas dificuldades mesmo, dificuldades assim. A gente que já passou por muita dificuldade sabe como é que é, né? Sabe como é que é. Às vezes você acha que vai desistir, você olha mais lá na frente, assim, você vê que tem uma meta maior do que aquela dificuldade e você segue em frente, né? Eu perdi a minha mãe em 2009, eu sou a filha mais velha de 6 irmãos e acabei assumindo a tarefa na minha família de cuidar desses irmãos também, nesse mesmo período, né, que estava fazendo a universidade. Eu entrei na UEM em 2006, em 2009 eu perco a minha mãe. E aí eu fui estudando, enfrentando, passei fome, né, e lutando sempre fui militante social, tanto do meu bairro, quanto, né, das lutas que eu sempre acreditei, educação, né, da luta pela igualdade, e é isso, assim, eu espero que eu possa passar esse mesmo sentimento para quem está me ouvindo, que a gente jamais pode desistir, né, a gente jamais pode desistir. Eu nunca imaginava, né, que estaria hoje cumprindo uma tarefa institucional. Hoje eu tenho uma graduação, eu sou engenheira de pesca, eu sou especialista em engenharia sanitária e sou mestre, né, sou mestre na área ambiental também. E aí faltou mais que eu ia o doutorado em 2015, e assumi uma outra missão que a gente, né, Deus que dirige nossas vidas, né, eu confio muito nisso, e Deus me colocou nessa missão de executar as políticas de juventude, cuidar dessa parte que é muito importante para o Estado. Então a lição para a juventude é não desistir nunca, né, secretário? Nunca desistir. Acredite em você, aproveite as oportunidades que tiver de educação, né, seja, por exemplo, eu quando entrei na UEMA, eu queria fazer muito ciências sociais, né, e aí eu passei por um vestibular para um curso chamado Engenharia de Pesca. E eu acabei focando nessa área, né? Aproveitei bastante, estudei bastante na universidade, me dediquei mesmo, sabe, assim, e aprendi e ralei para poder conseguir, inclusive, responder a minha meta pessoal, né? Minha meta pessoal era conseguir avançar, né, e conseguir mudar esse perfil que eu tinha. E eu consegui a partir do meu estudo, né? Então não é fácil. A gente sabe que não existe meritocracia, existe luta, existe enfrentamento, né? Existe você olhar a sua força de vontade e colocar toda a sua força para poder conquistar aquilo que você acredita também. Pois é, secretária, realmente uma bela história de vida. E a sua secretaria ouve também os jovens, né? Está aí para ouvir também os jovens, né, secretária? Sim, a gente está à disposição, a gente tem esse canal da Sejuve, né, que é pelo Instagram, que a galera pode ir lá conversar com a gente, a nossa equipe sempre responde. Tem também a página, né, da Secretaria de Juventude, que é o site do governo do estado, que é o juventude.ma.gov.br. Lá tem um link Fale Conosco. Além disso, lá tem sempre informações que o pessoal pode ficar atento aos editais, né, aos programas que a gente desenvolve na Secretaria de Juventude. E além de, por exemplo, informações, a gente lá tem vários materiais que são focados para a juventude. E para quem acompanhou aí os últimos dias, o governador Flávio Dino assinou um decreto do Plano Juventude Viva, justamente com a perspectiva, né, de responder, né, à prevenção, né, à violência com a juventude negra do Maranhão. Fruto de um projeto que a gente desenvolveu durante 2 anos aqui no Maranhão, em 9 municípios do estado, que hoje tem os comitês de Juventude Viva, e que agora no Maranhão a gente tem um plano estadual do Juventude Viva, né, que a nossa meta é que cada município do Maranhão também faça, né, a mesma coisa, faça sua adesão a esse importante plano, que é o Plano Juventude Viva, que vai responder várias metas, né, educação, saúde, né, emprego, para a juventude do estado. Né, eu espero aí que a galera possa acompanhar, ler, né, esse conteúdo. A gente está à disposição sempre no que puder, né, e também contribuir com o trabalho que é importante na defesa da juventude do estado. Então, galera, você também vai ter um canal aqui no Sertão, a nossa Sertão vai estar à disposição da sua secretaria para divulgar aí as políticas públicas para o nosso jovem, tá bom? Para a juventude também aqui do Sertão Maranhense, tá bom? Obrigado, foi um prazer conversar com a Tatiana, com a secretária. Muito obrigado pela entrevista e sucesso aí no comando da Secretaria da Juventude, tá bom? Agradeço, Henrique, né? Agradeço a nossa amiga que fez o contato, a Júlia,
que, né, Juliana. fez esse processo aí de intercâmbio. E, assim, estou à disposição também, sempre que precisar da gente, para bater esse bate-papo com a juventude, de falar um pouco do que a gente está fazendo, desse papel social, né, e mostrar o quanto é importante executar políticas públicas, né, porque a gente trabalha com esse processo de vidas, né, então o governador fala muito disso, né, de cuidar das vidas do Maranhão. Muito obrigada pelo convite e me coloco à disposição, ao que precisar de mim, estou aqui. Tenho um filhinho agora de 1 aninho, e ele queria participar também aqui da live, e a gente sabe quanto é esse processo, né, de vida em casa, né, com criança, e é bem interessante. Valeu, foi um prazer. Forte abraço. Obrigada. Você também. Está conversando com a secretária de Estado da Juventude, Tatiana Pereira, aqui no nossa Sertão Web.